Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero desde já agradecer por cada inscrito. Eu fui surpreendido, o canal esses dias agora recebeu muita inscrição. Que Deus os abençoe poderosamente. Orem por mim, né? Meu nome é Rafael, orem por mim, sempre que lembrarem. E eu vou procurar estar sempre colocando com mais frequência vídeos, né, nesse canal para a edificação da nossa fé. Obrigado muito pelos comentários. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Eu quero nesse momento trazer uma palavra para os irmãos que está em Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso 18, que fala da parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa passagem é uma passagem muito conhecida e muito poderosa para a nossa vida espiritual. Aqui tem ensinamento profundo, né, que o Senhor Jesus está dando para os seus discípulos. E é interessante que ele está dando para os seus discípulos. É uma palavra de aconselhamento, de repreensão, de exortação. E nós temos que fazer um autoexame. A palavra do Senhor, ela nos induz a fazermos sempre um autoexame da nossa vida espiritual, da nossa condição, da nossa fé, das nossas motivações, das nossas intenções. E aqui essa passagem fala da semente que caiu à beira do caminho ou ao pé do caminho, outra caiu entre os pedregais, outra entre espinhos e outra em terra boa. Eu quero me deter aqui nessa que caiu entre espinhos, que está no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Observe que esse sujeito, ele ouviu a palavra. E Jesus, no contexto aqui, ele explica o que é ouvir. Ele fala dos religiosos que tinham ouvido, mas não conseguiam ouvir. Já os discípulos ouviam. Então a expressão aqui ouvir é realmente de entender. A consciência deles foi despertada. Observe que aquele que caiu à beira do caminho, ele não entendeu. A palavra foi semeada, mas ele não entendeu, ou seja, ele não ouviu. Já esse aqui entendeu, porque ouvir é nesse sentido de entender. E o texto está dizendo, que Jesus está falando, que esse ouviu. Então ele sabe, ele tem consciência do que é certo e o que é errado, ele entendeu o evangelho. Mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocou esse entendimento, sufocou a palavra. E aqui que está o perigo. Houve uma época em que ainda tem, mas a doutrina da prosperidade tinha proliferado, infestado os púlpitos da igreja. Começou nos Estados Unidos, aí foi proliferando, chegou no Brasil. E ainda ainda impera, porque os falsos profetas, eu falo com todo respeito, a mensagem deles são mundanas, está escrito em 1 João 4. Eles são do mundo, falam do mundo, e quem quer o mundo, ou seja, os do mundo, ouve. E a palavra que são do mundo ali não quer dizer apenas os ímpios, mas aqueles que o coração, ainda é crente, mas o coração ainda está aqui. Então, essa pessoa ele ouviu, mas não deixou que a verdadeira fé regenerasse ele, produzisse os frutos de justiça na vida dele. Por quê?
E é interessante que Satanás, ele usa essa doutrina da prosperidade para sufocar, porque aqui fala a sedução das riquezas. Mas uma coisa que ultimamente tem me chamado a atenção é justamente isso, os cuidados dessa vida. As pessoas, muitos cristãos honestos, que entendem o evangelho, que assimilaram, eles estão pensando que eles trabalharem, buscar as coisas dessa vida, Deus vai os abençoar. Alguns pensam, não, Deus quer o bem para mim. Eu estou apenas procurando meu sustento. Eu estou procurando o bem da minha família. Isso não é errado, até que não atrapalhe e sufoque a comunhão com o Espírito Santo, até que não sufoque a nossa vida espiritual. Eu acho interessante aquela passagem de Lucas capítulo 10, de Marta e Maria. É justamente isso, Marta estava ansiosa, atarefada demais. Maria estava aos pés de Jesus, olhando e aprendendo aos pés do meigo nazareno. E a parte dela não foi tirada. Irmãos, será que não tem coisas dessa vida, os cuidados dessa vida não tem sufocado a comunhão do Espírito Santo? Será que você e eu não temos deixado isso acontecer? Eu vejo aqui uma estratégia do inimigo, os cuidados dessa vida. As coisas frívolas e banais dessa vida podem sim ser um empecilho, um embaraço para a nossa vida espiritual. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala que sobre não andar ansiosos, né? Pelo que comer, pelo beber, pelo vestir. Ele não está falando ali de riquezas. Apesar de ele começar falando dos tesouros, mas depois ele aplica sobre as coisas, os cuidados que nós precisamos. As nossas necessidades mais pequenas, elas podem sufocar a palavra, a nossa fé. Ela pode nos esfriar, nos minguar, e nós temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3 que os homens seriam mais amantes dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres dessa vida. E nós temos que tomar cuidado. O pecado da esposa de Ló foi ela olhar para Sodoma, amar Sodoma, não olhar para a eternidade, para aquilo que Deus estava preparando, mas olhar para as coisas dessa vida. E ela ela virou uma estátua de sal. A Bíblia diz tanto em Mateus 24 quanto em Lucas capítulo 17 que nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, eles casavam e davam um casamento. No tempo de Ló, eles compravam, vendiam. O que o texto quer falar? Quer dizer que as coisas naturais, os cuidados foram embaraços, hipnotizou aquela geração. E ali não está falando de riquezas, que às vezes nós damos uma maior atenção. Não, a Bíblia condena a ganância. Ela não condena o trabalhar ou ter um sonho, um projeto. Irmãos, aqui está falando dessas coisas, os cuidados, aquilo que nós necessitamos, podem sim sufocar a nossa vida espiritual. Se nós nos dedicarmos mais a isso, isso irá sim nos sufocar e esfriar. E eu tenho visto, com todo respeito, um número assombroso de cristãos que estão sendo sufocados por coisas desta vida, por cuidados dessa vida. E eu repito a dizer, não está falando enfaticamente aqui apenas riqueza, está falando as coisas mais frívolas da nossa vida, que podem nos hipnotizar e nos embriagar e sufocar a palavra, o evangelho, sufocar Cristo. Essa gana pelo o bem-estar, né, pode nos hipnotizar, esquecer e ofuscar a imagem de Cristo. Eu ir para a igreja apenas por bens materiais. Observe uma coisa, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o comer, o beber e vestir, Deus vai cuidar. Como um pai cuida do seu filho, Deus vai cuidar do seu povo. E nós temos que ir no cerne. Jesus está falando, se nós buscarmos obedecer a santificação, a vontade do reino, Deus vai cuidar de nós. Porque o que trouxe
essas misérias, essas doenças, essas fadigas para o mundo foi o pecado. Então Jesus está falando, se você olhar a verdadeira ferida, a verdadeira raiz do mal, que é o pecado, ou seja, e pensar em santificação e justiça, tudo ali vai ser sanado. Porque o que trouxe as maldades, o que trouxe as doenças, as misérias, as fadigas foi o pecado. Então, se eu me preocupo em vencer o pecado, que é isso a batalha da igreja, e agradar a Deus, e ver o que Deus quer de mim, automaticamente Deus vai cuidar de mim. Só que a igreja de hoje mudou os valores. Nós estamos preocupados com esse mundo e esquecendo do mundo vindouro. Nós estamos preocupados com as coisas dessa terra, com os cuidados dessa vida, esquecendo da justiça que Deus quer de nós, irmãos. E está nos sufocando. Será que não tem nada sufocando a presença de Deus? Eu quero te exortar nesse momento. Como que está a sua vida espiritual? Não tem nada sufocando o Espírito Santo, não tem nada entristecendo em você ou em mim o Espírito Santo, irmãos. Será que nós não estamos cuidados, preocupados demais com esse mundo, esquecendo do mundo vindouro? Paulo, para me encerrar, em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está dizendo, tudo que é dessa vida, eu já estou contente. E ele fala no versículo 12, sei estar batido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, nesse momento ele estava passando sofrimento e necessidade. Ele está falando aqui que está contente com tudo isso, mesmo nesse sentido. Mas, com as coisas dessa vida ele estava contente, mas quando se trata das coisas espiritual, na mesma carta aos Filipenses, Filipenses 3, ele diz, versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando-me para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando se trata das coisas, dos cuidados dessa vida, ele está falando, não, isso aí eu estou contente. Mas quando se trata da vida espiritual, ele fala, eu prossigo para o alvo, ainda que não tenha alcançado, mas eu prossigo pelo alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? É os cuidados dessa vida? Nós estamos nos desgastando para quê? Nós estamos gastando nosso tempo, nossa energia em qual mundo? Nesse mundo aqui que o pecado vai destruir? Ou no mundo vindouro que emana a justiça e a glória de Deus? Não deixe que os cuidados dessa vida sufoque a sua vida espiritual, é minha. Não deixamos. Será que não tem alguma coisa sufocando o Espírito de Deus? A visão espiritual da nossa vida? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e que possa edificar a sua fé. Se nesse momento o Espírito Santo te tocar e você perceber que tem alguma coisa em você que está sufocando, coisas mínimas, ore a Deus, peça perdão e deixe isso. Você vai ver Deus prosperar a sua vida espiritual. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.